separação de misturas e substâncias, né? Percebi que alguns estão com dificuldade lá na hora de responder as questões que a gente está propondo. E como a gente tem daqui a algumas semanas um pequeno questionário para fazer, contando com uma avaliação, que a gente vai colocar lá a orientação bonitinha no Moodle, eu decidi hoje, nessa semana, para vocês darem uma estudada e fazer algumas atividades do SME, tá? Do livro, para tentar fixar ao máximo. Então, para ajudar um pouquinho vocês, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a separação de misturas e rapidamente sobre as substâncias, que é bem simples, né? Então, recorda, mistura é um material formado por duas ou mais substâncias. Substância é aquilo que dá característica à matéria. Pode ser heterogênea, quando você usa no equipamento ou olho nu você identifica o material que está presente lá dentro. Homogênea quando você não identifica nem utilizando o equipamento. Mistura heterogênea ela tem mais do que uma fase. Mistura homogênea só tem uma fase. Quando é heterogênea, ela pode ser sólido, líquido, líquido, líquido. Né? E quando essas misturas, sólido, sólido, você pode ter diferentes técnicas para separar. Aí, recordando cada um. Você pode usar uma filtração, né? Separa um sólido de um líquido. Pode decantar também, né? Que é o mesmo procedimento, só que decantação é mais barato. Sólido, sólido, você pode fazer uma catação. Pode ser que você coloque um líquido e ele flutua um componente e o outro fica no fundo, a gente chama de flotação, né? Pode adicionar um líquido para dissolver um componente e o outro não, e depois usa mais outras técnicas para separar. Pode usar um ímã para separar aquele componente que é magnético. Ou aqui tem uma nova, né, que a gente nem vai mencionar, vou até riscar ela daqui para vocês não ficarem preocupados, né? Que é uma sublimação. Sublimação é quando você esquenta um material, uma mistura, e um componente dele vira vapor, né? Mas como a gente não tinha falado na apresentação do PowerPoint, que vocês vão usar ela para estudar, tá? Deixa ele fora. Quando é homogêneo, você pode ter uma destilação, que é aquilo que a gente conversou com todo aquele equipamento, pode ser simples ou então uma destilação fracionada, né? E tem esse outro aqui que é uma cristalização, que a gente também não vai comentar não, tá? Mas é um processo em que você reduz a temperatura e faz com que um componente da mistura ele se solidifique e o outro não, tá? Então, ou aumente a temperatura, um dissolva mediante aumento de temperatura, outro não. Então, dá um apanhado bem simples, que são técnicas que usam equipamentos, que usam materiais muito específicos para você separar. Então, recorde isso, tá? Aqui você pode encontrar na internet vários tipos de mapas mentais, né, resumos que as pessoas fazem, né? Aqui eu só peguei essa palavra aqui que está errado, né? Miscível especificamente com SC. Mas a princípio você tem as mesmas técnicas, ó, a catação para o feijão, separação magnética para o ímã, a levigação, aquela que você usa água para separar do ouro, né? Evaporação, quando a gente tem lá a salina, a dissolução fracionada, filtração, decantação, flotação, destilação simples, fracionada, você pode usar até uma peneira, né? Uma tâmisa, né? Aqui a gente tem que colocar que são líquidos imissíveis, tá bom? Imissível é com essa C, imissível. Deixa eu esquecer, hein? O Baek tem uma canetinha que é bem melhor, imissível. Então, dá uma estudada, faça um resumo sobre essas técnicas, né? Ok. Aí, quando a gente avança um pouquinho, a gente pode falar lá das substâncias. Então, lembra, quando chama substância é porque é uma coisa pura, né? Por que é pura? Porque tem o mesmo componente em toda a instrução. Então, o que acontece? Tem uma fórmula química só, né? E o ponto de fusão é constante, o ponto de ebulição é constante e a densidade é um valor definido, né? Então, pega água, água pura, água destilada. H2O é a fórmula. Ponto de fusão 0, ponto de ebulição 100, densidade igual a 1, porque aí você tem as medições de pressão e temperatura para fazer, né? E aqui tem algumas, ó. Água, etanol, amônia, o ponto de fusão e ponto de ebulição. Aí você tem todo esse processo, essa característica, né? Quando você faz a mudança de uma substância de um estado físico para o outro, porque aqui o ponto de fusão ele é o momento que a gente tem a mudança de sólido, né, para líquido,
e depois aqui na ebulição de líquido para vapor, né? Então você consegue definir aqui qual é o estado da substância, né? Bem tranquilo. E você consegue observar que não tem mudança, tá? Agora, quando a gente fala das substâncias, elas são classificadas em dois tipos. Simples, quando tem o mesmo tipo de átomo, estão vendo? Ó, H2, né, aqui está perto, mas é H2. H2, mesmo tipo de átomo, é puro e simples. O2, mesmo tipo de átomo. Né? O3, ouro, né, são substâncias simples. Aí você tem que olhar a tabela periódica lá para recordar. Agora, quando é uma substância composta, viu? Toma cuidado com esse termo. Substância é uma substância composta. Te dá a impressão de que é uma mistura, mas não é mistura. Uma substância composta é porque ela tem átomos diferentes na sua estrutura, como é o caso do CO2. Tem o carbono e o oxigênio e o 2. Então, essa aqui é uma substância pura, porque tem ponto de fusão, ponto de ebulição constante, tem uma fórmula, tem uma densidade, mas ela é formada pela ligação, viu? Esse termo que a gente usa, pela ligação entre os átomos de carbono e oxigênio, tá? E formam especificamente moléculas. Então, esses foram os dois conceitos que nós trabalhamos. Então, qual a recomendação que eu tenho para vocês? Vocês vão fazer as questões que se encontram no livro, tá? Eu marquei as páginas lá na orientação ADMAC, acesse lá, clique lá nas páginas, faça as questões no seu caderno, né? Só precisa da resposta. E você tem até semana que vem para postar para mim lá no Moodle, que eu vou abrir o link da tarefa, né? Mas aí tem um detalhe. Dê preferência quando você salvar o arquivo, salva como PDF, que aí eu posso ver, eu posso corrigir, tá? Quando você salva em outro formato, aí fica mais difícil para visualizar, mas se você quiser me ajudar, eu agradeço, tá? E a gente está trabalhando, viu? Trabalhando para fazer tudo com tranquilidade para vocês, com consciência, viu? Se vocês tiverem qualquer problema, manda e-mail, manda mensagem. Lembra meu e-mail é carlos.eduardo@mackenzie.br. Manda para a gente conversar, porque aqui é uma via de mão dupla, né? Eu faço uma coisa, você diz, está aprendendo, não está aprendendo, me avisa, tá? É parceria. E fiquem com Deus aí. A gente está passando um momento mais difícil esse período, né? Porque as pessoas infelizmente elas não estão tão mais preocupadas como a gente estava no início, né? E é justamente agora, para o mês de maio e de junho, que a gente vai ter uma maior incidência de casos, né? Então, muito cuidado, não saiam, realmente fiquem em casa, tá? Fiquem com Deus, que isso aí vai passar, tá bom? Então tá bom, até mais. Semana que vem, essas questões são para vocês fazerem essa semana, tá? Semana que vem nós daremos continuidade. Nós trabalharemos a revisão, a gente vai fazer o BBB, né? Fazendo só revisão, porque na outra semana a gente vai fazer o nosso questionário, tá? Mas isso tudo vai ser detalhado para vocês com mais calma. Então tá bom, fiquem com Deus. Abraço.